Olá, olá, muito boa noite para você que está chegando aí para acompanhar essa live super especial que eu vou fazer com a Daisy Omersch, psicóloga. Vou aguardar ela entrar e vocês que estão chegando, fiquem à vontade, preparem o seu mate. Hoje eu tô com mate, ó. Hoje eu tô com chimarrão para curtir essa noitezinha fria de conteúdo. A Daisy já chegou. Deixa eu esperar ela fazer a solicitação. Um minutinho. Para lá. Oi, boa noite. Olá, boa noite, Daisy, bem-vinda. Olha nós aqui de novo. Tinha, Para quem não deixa eu ajustar sabe, meu. né? Precisamos contar dessa faceta, porque é bom as pessoas entenderem que nem sempre as coisas saem como a gente quer. E nem por isso a gente precisa ficar ansiosa, que é o tema da nossa live de hoje, né? Então, para quem não sabe, Oi, pode falar, Daisy. pode falar, Sheila. Para quem Não, não sabe, às nós vezes é fizemos uma inevitável ficar live, né? ansiosa, né? Nós fizemos uma live ontem, no início da manhã, e na hora de salvar essa live, eu perdi a live. E ele disse assim: ou eu fico ansiosa, ou dou um jeito. Tá aí, damos um jeito, estamos aqui novamente falando desse assunto, né? Bem-vinda. Já estamos com alguns participantes aí na live. Então, Daisy, ó. Oi, Alessandra, tudo bom, querida? Obrigada por estar aqui. Hoje eu te copiei, viu, Daisy? Ó, Aí eu tô na aguinha. Ó, trocamos. Ontem eu tava na água, ontem eu tava no chá, na verdade, e a Deise estava no chimarrão. Hoje eu Aham. tô no chimarrão. Não gosto muito de tomar nesse horário, mas hoje eu optei porque tá bem friozinho. Caroline também entrou agora. Obrigada, Josi. Obrigada a vocês que estão chegando. Então vamos começar. Deise, antes de Oi, mais nada, te Josi. apresenta. Eu gostaria que tu te apresentasse para as pessoas. Ai, então, pra quem não me conhece, eu sou psicóloga, né? Sou mãe, sou esposa, tenho 43 anos, moro em Porto Alegre, atendo presencialmente em Porto Alegre e online também, famílias, indivíduos, adolescente, um público bem diversificado, assim, muitos com essa demanda de ansiedade. Muito bem, muito bem. Não sei se tem algum seguidor aí da Daisy, né? Então, deixa eu me apresentar, porque às vezes entram seguidores da Daisy, né? Meu nome é Sheila, eu sou nutricionista, né? E coach de emagrecimento. E eu conheci a Daisy, né? De uma maneira inusitada, né? A Daisy fez alguns processos, né? Do método Slim. Depois ela vai contar um pouquinho dessa experiência, né, Daisy? Daisy, então, para Assim, começar. Oi, pode falar. Ao vivo é isso, uma sim, emenda na outra. é, sim, eu conheci a Sheila em março do ano passado, como paciente, né? Eu consultei ela em março do ano passado, e daí a gente acabou criando esse vínculo aí. Que ótimo, né? É um prazer hoje te trazer aqui, né, para falar da tua experiência Uhum. profissional também. Daisy, é muito contraditório, as pessoas têm muitos conceitos, né? Muitas confusões quando a gente pensa em ansiedade, né? É doença, não é? É um distúrbio? O que é a ansiedade? Bom, primeiro de tudo, é desmistificar isso, né? Porque a ansiedade, ela não é uma doença. Ela é um funcionamento normal do nosso organismo, é uma resposta fisiológica que para nos avisar de algum perigo, né? De que Uhum, algo está por acontecer, ou enfim, o principal fundo ali da ansiedade é aquela sensação um pouco de medo, enfim, uhum, e associada a um evento futuro, né? Mas uhum. ela é algo estritamente natural, né, do nosso corpo. A gente todos temos ansiedade, uns em mais nível maior, outro menor, mas a ansiedade é algo natural. É do organismo, né? É fisiológico, como a gente Uhum. fala. E para Não quer dizer que complementar. seja confortável sentir Ah, isso é ansiedade, né? verdade, né? A Mas, gente vai falar sobre isso, né? Nem sempre é confortável, às vezes atinge um nível que aí sim, né, dependendo da intensidade, pode se uhum. tornar patológico, né? Algo mais grave, né, Daisy? Então, o que que a gente entende, né, Daisy? A gente sempre fala que a ansiedade, ela tem
né? Na minha visão, puxando um pouco para o lado da neurociência, a gente fala que a ansiedade ela tem uma disputa, né? É uma luta, né? Aliás, é uma decisão. Aí tu falou bem do perigo, né? Eu tenho uma situação de perigo e geralmente eu Uhum. antecipo, né? É uma antecipação catastrófica, eu imagino algo horrível vai acontecer. Nunca é coisa boa, Sim. né? Dificilmente, às vezes a É, gente fica ansioso por um momento bom, mas normalmente as pessoas ansiosas, né? Em alto nível, elas tendem a trazer algo negativo para o futuro, né? A tornar esse futuro catastrófico, como eu disse antes. Então, o que acontece? Naquela situação de perigo, tu vai ter que decidir entre lutar e fugir, né? uhum. Ou tu encara o bicho lá, Sim. ó, né, e luta bravamente, ou tu, ó, Uhum. sai correndo. Então, esse é o grande Sim. X da questão em termos de ansiedade, né? E uma coisa legal, assim, que poucas pessoas sabem, que a fisiologia da ansiedade, ela tá relacionada ao quê? Os principais sintomas é taquicardia, né? Suar nas mãos, né? A respiração Sim. fica ofegante. Isso tudo tem uma relação, né, com essa fuga, no sentido de que se eu Uhum. tenho, né, essa maior quantidade, a gente fala que na situação de ansiedade o cortisol aumenta e ele faz com que os Sim. teus batimentos cardíacos aumente para oxigenar melhor as tuas pernas. Para quê? Para fugir, para sair correndo. Uhum. E a respiração Sim. ofegante também tem essa função de te deixar assim, ó, te prepara, tá? Vamos correr, né? Com a ideia de fugir, né? De sair correndo. E isso, É, né, está relacionado aos tempos das cavernas, ao nosso cérebro primitivo, né, Daisy? sim, o nosso cérebro, ele é o mesmo, né? Desde que a gente existe, né? O nosso cérebro, ele é um cérebro primitivo. As respostas fisiológicas, elas estão aí para isso, para que a gente possa responder a uma situação que demande, Sim. né? E o medo, ele pode causar essas reações, né? Três reações, na verdade, né? Que é a luta, fuga, ou ele pode te paralisar também. Uhum, Né? verdade. Então, essas sensações fisiológicas da sociedade acabam se tornando desconfortáveis em função de que, sim, ela gera, né, uma taquicardia, gera uma respiração ofegante. Uhum. Às vezes a gente, em outros níveis muito aumentados, né, e a gente pode falar de transtornos, né, como de Sim. ansiedade ou de pânico, e daí acaba até incapacitando a pessoa, né. Então, não vamos minimizar, assim, essa questão que a ansiedade, apesar de natural, algumas pessoas sofrem Isso. muito com ela, né? E acabam recorrendo, assim, a recursos para poder lidar com a ansiedade. Ou fugindo de lidar com ela, né? Uhum. Evitando lidar com ela. E a ansiedade, ela só vai aprender a lidar com ela enfrentando, né? Tomando consciência daquela emoção, daquela sensação e tentando minimizar ela de uma forma preferencialmente saudável, né? Mas vamos Exato. entrando um pouquinho no tema da live, né, que é sobre ansiedade e excesso de peso, às vezes a alimentação, né, ela entra um Uhum. pouco nesse recurso ali para poder, como a gente se alimenta todos os dias, toda hora, enfim, aquele Uhum. conforto do alimento às vezes acaba se tornando um recurso para lidar com a ansiedade, baixar um pouco a É carga, aquela né? coisa, né? A ansiedade pode levar a momentos de compulsão, né? E aí eu sempre digo, né? Tu pode te agarrar para tapar aquele buraco, ou com uma Uhum. droga, ou com uma compulsão, seja uma compulsão por compra, por sexo, por bebida, sei lá. Uhum. Mas o alimento ele é visto ainda como algo lícito. O alimento eu como todos os dias, eu preciso comer. Então, se eu comer um pouquinho a mais, ninguém vai reparar. Claro que às vezes isso não é nem consciente, né, Daisy? É importante registrar que parece que a gente fala assim, ai, todo mundo. Uhum. Eu não tenho noção disso. Às vezes não tem mesmo, porque é inconsciente, tá lá muito enraizado na mente, a pessoa não Sim. consegue botar isso para fora. Mas às vezes é uma maneira também dela, né, contar uma historinha, justificar. Então, assim, ó, eu uso o alimento como fuga, né, para essa Uhum. ansiedade, para esse perigo, mas eu não entendo, e muitas pessoas ainda não entenderam, que o excesso de alimento e as escolhas mal feitas, elas são tão ou mais prejudiciais que muita droga que existe. Né? Por muito Uhum. hábito compulsivo, porque tá ali, tá no dia a dia. Então é difícil de te É. livrar. Né? Ah, o cigarro, tá? Para de comprar
mas a comida tá ali a todo momento, então é muito difícil tu te libertar, né, dessa compulsão por comida, enquanto tu vê a comida como algo normal, só que o excesso não é normal, que né? vamos pensar assim, né, Sheila, que o nosso cérebro, a gente vai fazendo um caminho neuronal com o nosso comportamento, né? Sim. Conforme tu vai repetindo esse hábito, né, de se sentir ansioso e comer, ou comer mais para não se sentir ansioso, tu vai estar ensinando, por mecanismos de recompensa, ao teu cérebro de que esse é o recurso adequado. Só que, enfim, pode trazer outras consequências, não vamos falar só de uma questão estética, mas questões de saúde também, né, que vai aumentar o nível de colesterol, diabetes, enfim. Por causa desse caminho consciente ou inconsciente, mas que acaba virando um aprendizado para o cérebro, e é uma maneira de não lidar com a ansiedade, né? Então, como eu vinha falando antes, se tu achar recursos para lidar com a ansiedade, e não necessariamente seja através da comida, né? Tu vai estar ficando mais hábil para em outros momentos que tu se sentir ansiosa. Vai te fortalecendo, né? E superando ele. E uma coisa importante que às vezes eu vejo as pessoas, não, quando eu fico ansiosa eu não como e tal, né? Tem uma questão fisiológica que é preciso ser dita, que no momento de ansiedade, como eu expliquei ali, o cortisol aumenta, te joga, né, mais sangue nas pernas, te aumenta os batimentos cardíacos para gerar mais sangue para as pernas, para tu fugir. Só que nesse processo de aumento de cortisol também tem uma química péssima, que ele desregula a nossa glicemia, né? Ele altera a nossa regulação da fome. Então, olha quanta coisa gerada. E, tipo assim, eu nem tava pensando em comer, mas o meu próprio organismo tá me ajudando a ganhar peso, né? E aí a gente sabe que o cortisol é o hormônio do acúmulo de gordura abdominal. A principal função, né? A principal função errada desse bicho aí, né? É acumular gordura abdominal. Então, não é só o fato das minhas escolhas, né? No momento de ansiedade, optar por comida. O próprio organismo vai direcionar para um possível ganho de peso por um possível acúmulo de gordura corporal. Por isso que tu falou ali é fundamental. Eu tenho que buscar alternativa. E as pessoas parecem que ficam protelando, tentando, né? E aí eu gosto de usar um termo, uso em todos os meus processos, né, Daisy? Entre ser persistente e insistente, né? O insistente, ele insiste na mesma situação ali, né? Ele não tá vendo o resultado, mas ele tá fazendo. O persistente não, ele persiste na caminhada, mas ele vai criando estratégias. Então é isso, a gente tem que buscar. Não deu certo dessa forma, eu vou para o outro lado, mas eu vou buscando alternativas para conseguir dominar esses episódios de ansiedade e sim ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu estou vendo ali a pergunta da Tamara. Oi, Tamara, boa noite. Para mim não tá subindo aqui. Até gurias, peço desculpa assim que a gente acaba conversando e não tá olhando, não estava atenta. Para mim não tá subindo aqui, eu não tô conseguindo atualizar. Mas boa noite a todos. Sim, a Tamara é psicóloga também. Ela fala que a leitura analítica, o alimento pode ser pensado como um objeto que alivia a tensão, descarga de tensão na lógica de prazer e desprazer. Tem um alívio de tensão, com certeza, né? São mecanismos de defesa que a gente acaba usando e é natural, né, que a gente vá cedendo a eles, né? Então, não é que seja um problema, né, a questão de usar o alimento, né, também para lidar com a ansiedade. A questão só é quando começa a haver algum sofrimento em função de excesso de peso ou algum outro tipo de transtorno, né, alimentar em função disso, né, só para sempre estar atento, né. E quando a gente traz esse tema assim para questionar, assim, é um pouco também para provocar, assim, como que às vezes a gente está numa corrente na atualidade que a gente não quer ter contato com as emoções, né? Principalmente as emoções desagradáveis, né? É um culto da felicidade, de que a gente tem que estar feliz o tempo todo, tem que estar bem o tempo todo. E nem todas as emoções são positivas, né? E essa questão de usar o alimento ali como um recurso acaba mascarando alguma emoção, algum sentimento que está precisando aflorar de alguma forma, precisando ser tratado, né?
Sem dúvida. E é importante sempre colocar, né? A Tamara trouxe essa questão, que o alimento, ele nunca vai servir só como um nutriente, né? Até eu comentei essa semana, semana não, foi semana passada num post, né, falando sobre isso, né, que uma previsão antiga aí era que em 2020, né, nós já estaríamos nos alimentando basicamente de vitaminas. Graças a Deus que isso não aconteceu, né, que as pessoas não comeriam mais, simplesmente precisa, né, tomar isso. Isso foi um texto que saiu há muitos anos atrás, né, e eu até usei isso como estratégia para um post. Então, eu disse, graças a Deus que isso não vai acontecer e talvez não aconteça nunca. Porque tem toda uma questão de prazer, né? Tem a questão de conforto, do conforto, comfort food, né? As memórias afetivas que a gente tem comendo determinados alimentos. Então, tudo isso, a gente não precisa se libertar disso. É aquilo que ela falou. Agora, quando passa a ter um consumo onde eu não estou aproveitando esses momentos de prazer, eu estou só ingerindo naquele episódio compulsivo, né? E automático, exatamente, para aliviar. Eu não tenho mais a consciência que a gente chama hoje, né? Conhece, né? Um novo estudo, uma nova ciência, entre aspas, que é o Mindful Eating, né? Que estuda essa coisa da atenção plena na hora do comer. Eu nem percebo que eu estou comendo. E isso sim vai me trazer prejuízos, né? No momento que eu começar a usar essa estratégia todos os dias, sem percepção, sem entender por que aquele alimento é importante, tá me trazendo prazer, mas eu nem estou aproveitando o prazer. Não está sendo prazeroso. É que vamos combinar, né? A ansiedade, ela te joga lá no futuro, né? E é um desafio muito grande estar no presente, né? E tu comer com essa atenção plena, né? Para quem não conhece, o momento de ansiedade não vai. Um pouco o Mindful Eating, as técnicas de atenção plena, elas fazem parte de uma geração mais recente da psicologia, e ela ajuda as pessoas a justamente voltar e se centrar nesse momento presente e ter mais contato com com os nossos sentidos, né? Por exemplo, a mastigação, né, o sabor, o olfato. Tudo isso que está atrelado ao alimento, né, ao ato de alimentar-se, né? Mas que a gente acaba ficando desconectado porque a gente vai lá pro futuro, a gente está comendo, pensando em outra coisa, né? Engole a comida praticamente. Mas são ganhos que a gente vai adquirindo conforme a gente se predispõe, né, a se desenvolver e tá olhando para isso, né? Olhar principalmente para como tu tá se sentindo é importante. E o que eu posso dizer assim, o nosso organismo ele não foi feito para estar ansioso o tempo inteiro, né? Não foi feito para a gente estar nesse estado de alerta o tempo inteiro. E se tu tiver nessas condições, o teu nível de estresse vai aumentar, tu vai ter que achar algum recurso para lidar com isso, né? E o perigo de não olhar para a ansiedade quando ela se torna um pouco mais frequente é tu ficar nessa condição e entrar numa condição patológica, né? Exato. De não dormir direito, enfim. Todas as consequências negativas, né? E trazendo então um pouco a reflexão para a pergunta da live, né? Então é importante o que veio primeiro, porque às vezes a pessoa se torna, né? Tem um excesso de peso, né? Carrega um excesso de peso associado a episódios de ansiedade, mas também tem um outro lado, né? A gente brinca o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Mas também tem outro lado que eu percebo muito na minha prática, né, Daisy? As pessoas naquela busca desenfreada por um peso que às vezes, né, o biotipo não comporta. Ou, né, até comporta, ou quer emagrecer, mas assim, ó, eu torno aquele processo sofrido. Eu não busco, talvez, as melhores formas trabalhando, né? Isso eu trago dentro dos meus processos sempre essa questão de trabalhar o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, trabalhar nossa mente para ter um processo tranquilo. Aí tu falou num ponto ali interessante da felicidade, né? É que nem eu digo, não pode ser uma linha de chegada, tem que ser um trajeto. Né? Tem que ser bom, tem que ser agradável. As pessoas criam um processo assim de tanta ansiedade que às vezes elas nem são ansiosas, né? Mas se tornam porque ficam naquela busca desenfreada, porque eu preciso. Não seria mais fácil, né? Trilhar um caminho mais tranquilo,
mais saudável, né? Um passo de cada vez, não, mas eu quero para ontem. Seria se tivesse controlado essa ansiedade, né? Porque, assim, às vezes as pessoas estão com foco lá no objetivo, lá no futuro, em algo que se quer atingir e esquece que isso precisa ser construído, né? Exato. E se tu, claro, com isso, tu acaba criando um processo ansioso, daí tu vai ter mais dificuldade de fazer essa construção e de esperar o tempo das coisas, né? Eu lembro que quando eu procurei a Sheila ano passado, porque eu fui consultar com ela para melhorar minha alimentação, enfim, eu estava acima do peso. E antes de consultar a Sheila, eu ainda vinha feito exames, consultas para ver, porque eu estava aumentando o meu peso, não sei o quê, mas eu não queria olhar para o real problema, né, que é a questão da alimentação errada, né, e mais a questão das emoções. Tinha muitas coisas acontecendo na minha vida, eu estava dando conta de muitas coisas e precisava trabalhar toda essa seara aí das emoções e mais da alimentação. Antes de... Eu nunca fui uma pessoa obesa, né? Assim, eu sempre tive um peso regular, assim, mas eu tenho uma filha de 15 anos, vai fazer 15 anos. A primeira vez que eu ganhei um peso significativo foi na gravidez dela. Mas voltei ao normal, e de lá pra cá, eu vinha fazendo essa oscilação da balança, né? Um pouco mais de... ganhava peso, diminuía, ganhava peso, diminuía. E tentei métodos que era tomar remédio, shake, nada assim que me confrontasse com uma mudança, né, de dentro para fora. E às vezes a gente evitar se confrontar assim, com o que realmente pode ser feito, fazer essa construção, dar pequenos passos, né, enfrentando essa ansiedade de uma forma mais viável, né, enfim, com metas mais viáveis, tu acaba construindo um resultado mais duradouro. Sem dúvida. Para contribuir assim, e compartilhar com vocês que as coisas elas são construídas de uma forma melhor. Se você se permitir o tempo, né? Controlar a ansiedade é um desafio, mas está muito associado, né? Tu estar muito ansioso e não conseguir fazer as coisas direito, não conseguir estar presente, não conseguir viver esse processo, né? Exato. E a Daisy ainda fez um depoimento maravilhoso para mim, né? A gente gravou um vídeo, quem não assistiu, tá aqui no meu feed, dá uma olhadinha. Faz o quê? Uns 15 dias, né? Que foi postado. E a Daisy contando da experiência dela dentro dos métodos, né? Dentro do grupo do Mente Fit e do Desafio Slim. Então, bem bacana, né? E é legal tu trazer isso porque mostra, né, o quanto a gente é humana e a gente também sofre, né? Não vamos pensar que a Nutri aqui que você fala também não é ansiosa, claro que eu sou. Né? Ontem o fato dessa live não ter ficado gravada, claro que gerou ansiedade na pessoa. Mas aí, é uma coisa muito interessante até, Daisy, compartilhando isso aqui contigo, com quem está nos assistindo, porque foi uma coisa que me veio na hora. Poxa, acabei de falar de ansiedade, olha como é que eu tô ficando. O que adianta? Se eu não tenho como resolver, não tem solução, não, né, solucionada está. Agora, o que eu vou fazer? Disse, poxa, mas estava tão boa, né? Aquele nosso assunto foi tão relevante. No não eu já tô. Isso eu aprendi, né, Daisy? Eu aprendi que no não eu já estou, né? O que eu posso ganhar é um sim. Se eu vou perguntar para ela, né? Vai que ela pode amanhã e deu tudo certo. Estamos aqui compartilhando esse conteúdo, né, com as pessoas. Mas a gente também tem essas emoções, assim, que precisam ser equilibradas. E te confesso que a Sheila de 5, 6, 7 anos atrás... provavelmente ela estaria chorando, né? Eu estaria assim num episódio ali de emoções bem exageradas. E não, depois cheguei a postar, né? Pronto, tanto é que a gente conversou disso. Estou irritada. Te ajudei a te acalmar um pouquinho também. Exatamente, né? Foi uma sessão via áudio, né? E eu disse, que adianta, né? Eu me escabelar agora nesse momento, né? Paciência, acontece. Né, faz o quê? Faz 1 ano e 2 meses que eu venho fazendo live quase todas as semanas. Foi a primeira vez que aconteceu. Então, tem sempre uma primeira vez, tu aprende, né? Errando e tá tudo certo. Estamos aqui para isso. Daisy, tem uma outra pergunta da Tamara. Olha para mim, porque não tá subindo aqui para mim as perguntas. Tá. Ela quer saber se tem alguma relação em relação ao açúcar. Se tem algum conhecimento sobre os processos inflamatórios que ele causa com a questão do aumento da ansiedade.
Eu já tinha comentado aqui, Tamara, que tem relação com cortisol, né? No momento que o teu cortisol está elevado, ele desequilibra o teu processo de a tua glicemia. Então tem sim, tem relação. E aí o que acontece? Nós temos uma glicemia em desequilíbrio, nós precisamos produzir mais insulina para fazer o equilíbrio dessa glicose que está circulando na tua corrente sanguínea. Com isso, a gente tem um acúmulo maior de gordura, né? Então tem sim essa relação aí, tá? Aí ela Eu perguntou passei dos essa pergunta para ti, porque dessa... processos inflamatórios. Sim, bom, a gente nem Isso. precisa dizer, né, que o açúcar é um alimento inflamatório, né, por todos os processos que ele gera aí. Eu acabei de dar um exemplo de um, mas é entre milhões de outros, porque o açúcar ele também está associado, né, ele também atinge o consumo exagerado de doces, ele também pode desenvolver, a gente pode desenvolver em função disso uma desbiose, mas eu poderia falar, tem live sobre isso, falando só sobre desbiose, que é uma disfunção, né, é uma alteração da flora bacteriana saudável no intestino. E o nosso intestino não estando com as bactérias saudáveis, a gente está sujeito a processos inflamatórios, infecções e, né, com certeza isso tem essa relação, sim. Eu não estou conseguindo ler o que as gurias estão escrevendo aqui, vê se tu consegue ler. Mas eu acho que era só essa pergunta. Eu queria dar boa noite para todos também que entraram aqui. Sim, entrou mais algumas pessoas. Eu não tô vendo ninguém, assim. Simplesmente trancou aqui os meus comentários aqui, parou lá no primeiro e não tá subindo. Bom, Daisy, sobre tratamento, eu não sei se eu posso usar essa palavra, eu acho que é errado usar a palavra, porque se não é uma doença, como é que, né? Mas eu acho que é buscar alternativas para melhorar esses episódios, né, de ansiedade. Então, a gente sabe que hoje existe diversas, né, opções. Eu posso apelar para o medicamento, embora eu, Sheila Pereira, falando, né? Eu acho que a gente tem que ir mais a fundo nas causas, né? O medicamento, ele pode aliviar, sim, no momento, tem situações que a pessoa vai precisar, né? Que a ansiedade, ela tá limitando tanto a pessoa no seu dia a dia que ela tem essa necessidade, mas, ao mesmo tempo, eu preciso buscar causas, né? Eu preciso ir a fundo, o que está causando, né, essa ansiedade? Então, a gente sabe também que a alimentação colabora, quando a gente começa a usar determinados alimentos também que trazem, né, o hormônio como a serotonina, o neurotransmissor serotonina, isso deixa a pessoa mais tranquila, mais feliz, né, com humor melhor. Isso tudo interfere, sim, num processo de ansiedade, né? O que tu pensa aí a respeito dos tratamentos? Vamos pensar assim em níveis de ansiedade, né? Se essa ansiedade ela estiver provocando um prejuízo para a pessoa, né? Se ela não está conseguindo dormir direito, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo viver direito em função da ansiedade, tem casos que a gente chega em diagnósticos de um transtorno de ansiedade generalizada, ou transtornos de pânico, daí que são muito incapacitantes, a pessoa sequer consegue sair de casa. Então, tem casos, assim, que além da terapia, da gente poder entender das causas da ansiedade, pode-se haver um tratamento junto com medicação, encaminhado por um psiquiatra, enfim. Mas, em geral, a ansiedade, como ela começa no corpo, a partir do momento que a gente começa a dominar um pouquinho essas questões fisiológicas que a ansiedade provoca, tu consegue tratar assim, mais de imediato uma crise, uma sensação mais forte de ansiedade com o próprio corpo. Ou seja, se a tua respiração está ofegante, procurar fazer respirações mais profundas, respirações mais tranquilas, se concentrar um pouquinho na respiração, né? A técnica de tu poder pensar no ar entrando e saindo do teu pulmão, né? Se voltando um pouquinho para o momento presente, isso ajuda a amenizar as sensações de ansiedade, né? Diminuir a tua ansiedade. E depois disso, né, que essa técnica que ela é mais pontual, assim, que é para tu se sentir menos ansioso naquele determinado momento, né? A gente chama de respiração diafragmática, né? Por exemplo, que é para tu ter uma baixa mais rápida, assim, da tua ansiedade naquele momento, também daí tu poder dar mais atenção para essa emoção, se ela estiver trazendo esse prejuízo, assim, no sentido de buscar um profissional da psicologia, procurar olhar um pouquinho para essas emoções, né?
no Uhum, sentido de entender por que que tu fica tão ansiosa, o que que está acontecendo na tua vida ali, que tu não está uhum, conseguindo lidar direito. Às vezes a ansiedade ela te coloca tanto em situações do futuro, tu acaba tomando muitas coisas para fazer ao mesmo tempo, que aumenta a tua ansiedade. Então, é todas as vezes é um verdade. ciclo de funções, né, que a gente acaba adquirindo. E daí tem a questão da alimentação também, que daí tem aumento de peso, que daí a pessoa pode ficar mais chateada, mais Uhum. incomodada com essa questão também. Então, tem vários fatores que acabam, se tu não olhar para ele com atenção, tu acaba sem esse cuidado, assim, da emoção, não tratando direito e, consequentemente, a ansiedade, ela pode dominar o teu dia a dia, né? Então, olhar Exato, com carinho, exatamente. olhar com atenção, assim, para essa, para E essa uma coisa emoção, assim, importante para que tu esse falou, sentimento. né, Daisy? A gente fala que a ansiedade é o oposto do relaxamento, né? Então a gente passa num Uhum. processo, as pessoas não dão a devida importância que uma respiração bem feita pode trazer, né? E é uma das Sim. técnicas mais simples que existem, né? Antes mesmo de iniciar essa live aqui, eu disse, vamos lá. Ah, então, vocês acham que eu não fico Uhum. ansiosa por entrar numa live? Também fico, né? Sim. E aí eu faço um exercício de respiração, porque é incrível o quanto relaxa, né? Uhum. E aconselho as Ajuda. pessoas a irem além, né? Irem além, vão para meditação aí que também ajuda, né? Mas aí a gente sabe, né, Daisy, Uhum. que a meditação também, para Sim. quem é muito ansioso, precisa de um trabalho um pouco mais de formiguinha até chegar nesse nível, né? Exatamente, começar de repente com 5 minutos, 10 minutos, né? Porque, enfim, o ansioso a mente vai muito para o momento futuro e acaba não focando na meditação. Mas é um desafio grande, mas os ganhos são inegáveis. Assim, é uma técnica milenar, né? Meditar, Sim. inegavelmente, ela faz muito bem para o organismo, né? Tem a questão da atividade física também, né? A atividade Uhum. física ajuda a reduzir a Muito, né? ansiedade. Relaxa. Enfim, tem várias formas assim de poder lidar com a ansiedade. Até me coloco à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida assim no direct, para poder olhar para isso com um pouco mais de carinho assim e não entrar nessas armadilhas assim de repente um comportamento mais compulsivo ou Uhum. a ingestão de álcool, drogas, Exato. cigarro, porque enfim, se sentir ansioso é normal, né? Faz parte da nossa fisiologia sentir ansiedade. Agora, se ela tiver demais, se ela tiver tá aumentada, tá muito prejudicial para a tua saúde, dá uma olhada com mais carinho nisso, procura alguma técnica, procura algum profissional Procura a para não. Daisy, que é ótima, né? Respondendo uma pergunta aqui da Elisângela, tá? Como saber se a cortisona está alterada, né? O cortisol, a gente faz um exame de cortisol sanguíneo, tá? É uma coleta que tem que ser feita no início da manhã, tem um horário certo. Se passar, se eu não me engano, das 8 da manhã, tu já não consegue ter um valor exato, então é bem interessante de fazer. E posso garantir que muitas das pessoas que estão acima do peso têm cortisol alterado. E baixar esse cortisol exige muitas, né, associações. E a Daisy trouxe algumas aqui, né? Alimentação, exercício físico, momentos de Uhum, relaxamento, isso tudo para amenizar. Né? Mas sim, é muito fácil de medir o cortisol. É só solicitar um exame de sangue, bem simples, só tem que fazer no horário adequado. E aí vocês já ficam sabendo. E claro, né, como já disse, cortisol alterado, né, provavelmente excesso de peso, acúmulo de gordura, alteração da glicemia, e tudo isso vai gerando uma cascata de problemas de saúde que não vão ser agradáveis, né? Não só falando de peso, né? uhum, Mas hoje a gente vê assim, gaúcho é um povo muito estressado, né? Até talvez pela alimentação que a gente tenha. O gaúcho é a população que talvez melhor coma no Brasil em termos de quantidade de fartura, né? Então a gente come muito errado aqui uhum. também, come-se muita carne vermelha, então a gente já tem também um cortisol aumentado e mais predisposição à ansiedade do que em outros lugares. Vamos pensar, né, nas pessoas que moram lá para cima, são mais calmos, mais tranquilos, né? O gaúcho é agitado, estressado. Então isso também conta, né? A alimentação também pode ser um gerador de ansiedade se a gente não souber escolher os alimentos certos, né?
Tem mais alguma perguntinha aí? Deixa eu ver aqui. Não, Opa, mas. eu sempre boto o dedo onde eu não posso botar. Eu acho que não, né? Bom, quero te agradecer, Deise. Vamos se encaminhando aqui para o Uhum. final. Te agradecer mais uma vez por tu topar essas loucuras comigo aí, né? Depois de ontem a gente ter feito uma live e hoje repetir a live, mas com certeza, gente, eu prometo que eu vou. Hoje vai ficar Essa vai gravada ficar, essa live. vai ficar Vai, salva. vai, porque eu né, até tenho né, um comando ali que eu precisava ter dado antes para garantir, então vai ficar salva essa live. Quem entrou agora, volta, vai ficar gravada, assiste desde o início para absorver o máximo que puder desse conteúdo, que foi muito bacana. Eu agradeço a Deise por contribuir aqui conosco. Também, obrigada também, Sheila, pelo convite e mais uma vez eu estou à disposição para dirimir qualquer dúvida. E uma boa sexta-feira, um bom fim de semana para todos. Uma Uma boa boa sexta noite. para todos. Agradecer a presença de todos que estiveram conosco. A Tamara colocando aqui, parabéns pela live, gurias. Obrigada, Tamara. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos que Boa puderam noite a comparecer ao todos, vivo. então. Um ótimo final de semana, um final de semana zen, um final de semana calminho e coloque em prática todas essas coisas boas aqui que a Deise trouxe para vocês. Um beijo grande. Tá bem, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.